Imagine um mundo selvagem, onde cada dia podia ser o último, onde a noite trazia predadores famintos e o dia era uma corrida desesperada atrás de comida. Nossos ancestrais não eram os maiores nem os mais fortes, mas tinham algo que mudaria, para sempre, a história da Terra: a capacidade de criar. E foi com um simples objeto, aparentemente modesto, que eles conquistaram a vantagem que nenhuma fera poderia superar. Esse não é apenas o início da nossa história. É o nascimento do primeiro verdadeiro superpoder humano. A arma que nos tornou mestres do planeta. Antes da primeira pedra ser lascada, antes da primeira faísca de fogo iluminar a escuridão, o ser humano era apenas mais um animal tentando sobreviver em um planeta hostil. Imagine-se voltando no tempo, milhares e milhares de anos atrás. Você acorda ao nascer do sol em uma planície aberta e já sente o coração bater acelerado. O perigo não espera. O cheiro do vento pode trazer o rastro de predadores, e o menor descuido pode custar sua vida. Nossos ancestrais não tinham presas afiadas como os felinos, não tinham a velocidade de uma gazela, nem a força esmagadora de um mamute. Eram frágeis, desarmados, vulneráveis. O mundo era regido pela lei do mais forte. À noite, rugidos distantes ecoavam e lembravam que a escuridão não era um lugar seguro. Um grupo de Homo sapiens, encolhido junto em uma caverna, tremia diante da possibilidade de ser encontrado por hienas ou leões das cavernas. Durante o dia, a luta era outra: encontrar comida antes que a fome os enfraquecesse. Sem armas, caçar grandes animais era quase impossível. Restava disputar carcaças com abutres e hienas, esperando que os predadores mais fortes terminassem sua refeição para então tentar arrancar um pedaço de carne crua, muitas vezes arriscando ser atacado. No processo, era um ciclo brutal. Ser humano significava estar sempre no limite da sobrevivência. Cada dia era um desafio físico e mental. Imagine correr descalço sobre pedras afiadas, atravessar rios gelados, escalar árvores apenas para escapar de um predador. Imagine carregar uma criança nos braços enquanto tenta fugir de uma matilha de lobos famintos. Essa era a realidade cotidiana, mas havia algo que diferenciava esses seres frágeis dos demais animais. Dentro de suas cabeças, escondida entre medos e instintos, havia uma centelha: a capacidade de observar, de aprender, de imaginar possibilidades. Um Homo sapiens podia olhar para uma pedra e perceber que ela não era apenas um obstáculo no caminho. Podia ser algo mais. Mas, nesse ponto inicial da história, essa descoberta ainda não havia sido feita. Até esse momento, os humanos dependiam apenas do corpo e da cooperação do grupo. Viviam em bandos pequenos, de poucas dezenas de indivíduos, e a união era a única defesa contra um mundo tão implacável. Quando atacados, gritavam juntos, agitavam os braços, atiravam paus, pedras brutas, qualquer coisa que pudesse assustar o inimigo. Era pouco, mas às vezes funcionava. O alimento vinha de frutos, raízes, pequenos animais capturados à mão ou armadilhas simples. Carne de grandes caças? Quase nunca. Muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte era conseguir encontrar ossos largados pelos predadores, quebrá-los para extrair o tutano nutritivo. Era humilhante, mas era isso ou morrer. Se hoje pensamos no ser humano como o senhor da Terra, é difícil imaginar um tempo em que éramos apenas mais uma peça frágil no tabuleiro da natureza. Mas é justamente nesse cenário de vulnerabilidade que nasce a nossa maior força. Quanto maior o perigo, mais a mente buscava respostas. Quanto mais a sobrevivência parecia impossível, mais nossos ancestrais olhavam ao redor tentando encontrar soluções. E assim, em meio ao medo constante, o mundo antes da arma foi o grande campo de testes da inteligência humana. Foi o palco, onde aprendemos que se não podíamos correr mais rápido que um leão, talvez pudéssemos pensar melhor que ele. Se não tínhamos garras, poderíamos inventar algo que funcionasse como garras. Se não tínhamos presas, poderíamos criar presas artificiais. Esse momento ainda não havia chegado, mas o terreno estava preparado. A natureza pressionava, e a mente humana, silenciosamente, começava a buscar uma saída. Cada encontro com a morte, cada noite de fome, cada perseguição de predadores, tudo isso empurrava nossos ancestrais para um único destino: a invenção que mudaria tudo.
Porque antes da primeira arma, o ser humano era apenas um sobrevivente a mais. Mas logo, muito em breve, se transformaria no caçador mais temido que a Terra já conheceu. Foi num momento aparentemente simples, quase banal, que tudo começou a mudar. Imagine um de nossos ancestrais, cansado de correr, faminto e frustrado. Ele segura uma pedra na mão, talvez para afastar um animal menor, talvez apenas por instinto. De repente, ao bater essa pedra contra outra, surge uma lasca afiada. Aquilo que parecia um acidente se transforma em uma revelação. A pedra não é apenas um pedaço inerte do mundo. Ela pode ser moldada. Ela pode cortar. Esse instante, talvez repetido em diferentes lugares, por diferentes grupos de humanos, foi um divisor de águas. Pela primeira vez, um ser que não era predador nato ganhou uma vantagem. Uma pedra afiada podia abrir a pele grossa de um animal morto, permitindo acessar carne e tutano antes inalcançáveis. Uma ponta de madeira endurecida no fogo podia perfurar. De repente, a balança da natureza começou a se inclinar. A invenção da primeira arma não foi apenas um passo técnico. Foi uma mudança psicológica. Nossos ancestrais descobriram que podiam transformar o mundo à sua volta, que não precisavam aceitar a vulnerabilidade como destino. E essa percepção libertadora abriu as portas para uma criatividade sem limites. Com pedras lascadas, facas rudimentares e lanças afiadas, os humanos começaram a enxergar novas possibilidades. A caça deixou de ser um ato de desespero para se tornar uma estratégia. Em vez de esperar as sobras dos predadores, agora eles podiam escolher a presa. Um javali, que antes era um inimigo quase invencível, agora podia ser cercado e ferido com lanças. Pequenos grupos podiam enfrentar animais maiores, coordenando ataques. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram séculos de experimentação, tentativa e erro. Uma pedra mal lascada podia quebrar no meio da caçada. Uma lança mal endurecida podia entortar. Mas cada falha trazia aprendizado, e a mente humana absorvia essas lições com uma fome de progresso nunca vista no reino animal. Pense na cena. Um grupo ao redor da fogueira, afiando pedras, compartilhando técnicas, transmitindo conhecimento, de geração em geração. Essa troca foi tão poderosa quanto a própria arma, porque a arma por si só não bastava. Era o pensamento coletivo, a capacidade de ensinar e aprender, que garantiu que essa invenção não morresse com um único indivíduo, e assim o Homo sapiens começou a se distanciar dos outros hominídeos. Enquanto muitos ainda lutavam apenas com os recursos do corpo, aqueles que dominavam a tecnologia da pedra e da madeira se tornaram caçadores mais eficientes, guerreiros mais preparados, sobreviventes mais fortes. A arma não era apenas uma ferramenta física, era um símbolo. Representava a primeira vez em que o ser humano decidiu que não aceitaria as regras da natureza como estavam. Representava a rebeldia diante da fraqueza. Representava a ideia de que com inteligência podíamos dobrar o mundo à nossa vontade. Com o tempo, essa invenção moldou não apenas o ambiente, mas também a sociedade. Os grupos que possuíam melhores armas tinham mais chances de sobreviver. Eles conseguiam mais comida, protegiam melhor suas crianças, defendiam-se contra ataques de animais e até mesmo de outros grupos humanos. Aos poucos, a arma deixou de ser apenas uma opção. Tornou-se um fator de poder. E esse poder mudaria tudo. Porque uma vez que o ser humano percebeu que podia dominar com pedras e lanças, a busca por armas melhores nunca mais parou. O que começou com uma lasca de pedra evoluiria para lanças com pontas de osso, depois metal, depois pólvora, até chegar nas armas modernas que conhecemos hoje. Mas a centelha original, aquela primeira pedra quebrada de forma afiada, foi o verdadeiro ponto zero da nossa dominação. Pense bem, sem essa invenção, talvez não estivéssemos aqui. Talvez o Homo sapiens tivesse desaparecido como tantas outras espécies humanas antes dele. A arma foi o que nos deu não apenas a chance de sobreviver, mas de sonhar com mais do que a sobrevivência. Foi ela que abriu caminho para a cultura, para a arte, para a civilização. Porque quando o estômago deixa de roncar de fome e o coração deixa de viver em constante medo de ser devorado, sobra espaço para pensar em outras coisas. A arma, paradoxalmente, foi o que deu ao ser humano a chance de ser mais do que um animal acuado.
Ela foi o início de tudo o que conhecemos como humanidade. Com a descoberta das primeiras armas, o ser humano deixou de ser apenas uma presa na imensa cadeia da vida e começou a escrever uma nova história. Mas dominar uma pedra lascada ou uma lança endurecida não significava apenas caçar com mais eficiência. Significava transformar a própria identidade. Foi nesse ponto que os humanos começaram a se tornar algo inédito no planeta. Caçadores supremos capazes de desafiar qualquer criatura que cruzasse seu caminho. Imagine por um instante a savana africana há dezenas de milhares de anos. Leões rugiam à distância, hienas rondavam, manadas de bisões cruzavam o horizonte. Em meio a tudo isso, pequenos grupos de Homo sapiens se reuniam, não mais apenas como sobreviventes solitários, mas como estrategistas. Eles aprendiam a observar os movimentos dos animais, a identificar padrões de comportamento, a calcular riscos e oportunidades. A caça deixava de ser apenas instinto, tornava-se ciência primitiva. As armas ajudavam, mas a verdadeira revolução estava na mente. Com lanças afiadas, nossos ancestrais não precisavam mais enfrentar a presa de perto com as mãos nuas. Eles podiam manter distância, coordenar ataques e, o mais importante, trabalhar em equipe. Essa cooperação foi a chave. Um único ser humano ainda era frágil diante de um mamute, mas um grupo organizado, armado com lanças e coragem, podia derrubar até mesmo os gigantes da Era do Gelo. E é aqui que surge um dos elementos mais fascinantes dessa ascensão: a estratégia coletiva. Os humanos começaram a cercar animais, a guiá-los para armadilhas naturais, a usar o terreno a seu favor. Não se tratava apenas de força bruta, mas de inteligência aplicada. Pela primeira vez, uma espécie animal caçava não apenas com músculos, mas com ideias. Essa mudança teve consequências profundas. Com mais carne disponível, a nutrição melhorou. O cérebro humano, faminto por energia, encontrou no consumo de proteína e gordura um combustível essencial para se expandir. É possível dizer que as armas não só garantiram comida, mas também ajudaram a moldar o cérebro que hoje nos diferencia de todas as outras criaturas. Mas não era apenas na caça que a supremacia se manifestava. A arma também se tornou um elemento de defesa e, inevitavelmente, de conflito. Tribos que dominavam melhor a fabricação e o uso das armas tinham vantagem sobre as outras. O poder começou a se medir em termos de habilidade bélica. Quem tinha mais tecnologia, mais estratégia e mais coragem não apenas sobrevivia, mas impunha sua presença. Ao mesmo tempo, a relação do ser humano com a natureza mudou. Antes, os animais eram vistos como ameaças incontroláveis. Agora, eles eram alvos calculados. Essa nova mentalidade, a de que o ser humano podia subjugar criaturas maiores e mais fortes, alimentou uma confiança que se tornaria parte central de nossa espécie. Era o nascimento da sensação de domínio. É claro que esse processo não foi isento de riscos. Caçar animais gigantes era perigoso e exigia sacrifícios. Muitos morreram tentando, e a história da ascensão humana é também marcada por tragédias silenciosas, caçadores que nunca voltaram, expedições que falharam, tribos inteiras que pereceram diante de presas mais ferozes do que o esperado. Mas a persistência foi maior. A cada derrota havia aprendizado. E a cada vitória havia uma celebração que reforçava o espírito coletivo. Se olharmos com atenção, percebemos que foi nesse período que o Homo sapiens consolidou não apenas sua força física, mas também sua cultura. As armas não existiam isoladas, elas vinham acompanhadas de histórias. Ao redor da fogueira, os mais velhos narravam as grandes caçadas, transmitiam lições, ensinavam técnicas. A oralidade misturada à prática tornou-se um dos maiores legados dessa era. Assim, a memória coletiva se expandia e o conhecimento não se perdia. Pouco a pouco, esse domínio mudou a balança do planeta. Animais que antes governavam o topo da cadeia alimentar começaram a se tornar presas frequentes. O homem, frágil por natureza, reinventou seu papel na ordem natural. Não foi porque tinha garras, não foi porque tinha presas, mas porque tinha ideias. A arma foi a extensão do cérebro humano, e o cérebro humano foi a arma definitiva. Com esse poder, vieram também dilemas.
A supremacia sobre os outros animais trouxe abundância, mas também desequilíbrios. Algumas espécies foram caçadas até quase desaparecerem. Ainda assim, naquela época, a percepção de longo prazo não existia. O que importava era o aqui e agora, sobreviver hoje, garantir a próxima refeição, proteger a tribo. E assim, passo a passo, caçada a caçada, batalha a batalha, o Homo sapiens consolidou sua posição como predador de elite. A natureza, antes temida, começou a se curvar diante de uma espécie que ousava desafiar todas as regras. O caçador se tornou supremo não porque era o mais forte, mas porque era o mais criativo. O mais impressionante é pensar que tudo isso começou com uma simples lasca de pedra. E a partir dela, o ser humano abriu caminho para um destino que mudaria não apenas sua própria história, mas a do planeta inteiro. Com as armas em mãos e a confiança crescente, o ser humano havia conquistado algo que nenhuma outra espécie tinha ousado alcançar: o domínio quase absoluto sobre seu ambiente. Mas, como toda grande conquista, esse poder trouxe também consequências, algumas visíveis de imediato, outras silenciosas que só se revelariam com o tempo. O preço do poder começava a ser cobrado. No início, o impacto parecia positivo. Tribos mais bem armadas garantiam comida com mais facilidade, podiam se defender contra predadores e tinham vantagem em disputas territoriais. Isso permitia que populações crescessem, que grupos migrassem para regiões antes inóspitas, que comunidades florescessem. A abundância de carne e pele animal deu conforto e nutrição. O que parecia apenas uma ferramenta para caçar transformou-se em motor de expansão. Mas essa expansão não vinha sem custo. Ao caçar com mais eficiência, os humanos começaram a pressionar o equilíbrio natural. Animais que antes reinavam em vastas planícies passaram a ser alvos frequentes. Grandes mamíferos, que demoravam anos para se reproduzir, tornaram-se presas fáceis para caçadores armados com lanças afiadas e táticas coletivas. A consequência era inevitável: a diminuição de espécies inteiras. O ser humano, sem perceber, já escrevia os primeiros capítulos da extinção em massa provocada por suas próprias mãos. E havia também o custo social. O poder das armas não era apenas sobre os animais, mas também sobre outros humanos. Tribos que dominavam melhor a arte de lascar pedras, de endurecer lanças no fogo, de construir armadilhas sofisticadas, exerciam poder sobre grupos mais frágeis. Conflitos deixaram de ser apenas disputas por território ou por comida e passaram a ser guerras organizadas. Pela primeira vez, o sangue humano se tornava consequência direta da tecnologia que deveria garantir a vida. Ainda assim, a ascensão parecia imparável. A cada vitória, o ser humano reforçava sua confiança de que era especial, de que o mundo estava ali para ser conquistado. Mas esse sentimento, esse orgulho nascente, também carregava uma semente perigosa: a ideia de superioridade absoluta. E é justamente esse pensamento que moldaria não apenas o presente daquela época, mas todo o futuro da civilização. Se olharmos de perto, percebemos que o verdadeiro preço do poder não estava apenas nas espécies caçadas até o fim, ou nas tribos dizimadas por conflitos. Estava também dentro da própria mente humana. A arma transformou-se em símbolo de autoridade, em ferramenta de status, em instrumento de hierarquia. Quem controlava melhor as armas tinha voz, tinha respeito, tinha domínio. O poder, antes coletivo e voltado para a sobrevivência, começou a se concentrar nas mãos de alguns. A desigualdade nascia de maneira silenciosa, mas inevitável. E ainda mais profundo, havia um preço invisível: a desconexão com a natureza. Quando o ser humano deixou de temer os animais e passou a vê-los como alvos, algo se quebrou no elo milenar entre criatura e ambiente. A relação deixou de ser de equilíbrio e passou a ser de domínio. Essa mentalidade, que nasceu com a primeira pedra lascada, ecoaria séculos depois nas grandes civilizações que devastariam florestas, domesticariam rios e transformariam paisagens inteiras. No entanto, seria injusto ver apenas o lado sombrio. O preço do poder também trouxe aprendizados. Com a percepção de que o excesso de caça poderia ameaçar sua própria sobrevivência, algumas tribos começaram a criar regras de caça, a respeitar ciclos, a desenvolver noções rudimentares de sustentabilidade. Ainda era algo limitado, mas mostrava que mesmo diante da tentação do domínio total, havia consciência.
mesmo que embrionária, de que o ser humano dependia do mundo ao redor. Esse equilíbrio frágil, porém, nunca foi fácil de manter. A tentação do poder, do controle, da abundância imediata sempre foi maior. E é justamente por isso que a história das armas não é apenas a história de um triunfo, mas também de um aviso. Quando pensamos no preço do poder, não estamos apenas falando dos nossos ancestrais. Estamos falando de nós mesmos, hoje. Porque o mesmo impulso que levou o Homo sapiens a caçar mamutes até o limite é o que nos leva, no presente, a explorar florestas, mares e recursos naturais sem medida. A primeira arma foi apenas o começo de uma jornada que nos trouxe até aqui e que continua cobrando sua fatura. No fundo, a grande pergunta que ecoa desde os tempos mais remotos é simples: até que ponto o poder que conquistamos vale o preço que pagamos? Talvez a resposta esteja em reconhecer que as armas em si nunca foram o problema. Elas eram apenas extensão da mente humana. O verdadeiro desafio sempre esteve em como escolhemos usá-las. Nossos ancestrais as usaram para caçar e sobreviver. Nós hoje as usamos para construir, para destruir, para proteger e, muitas vezes, para ameaçar. O preço do poder não é apenas extinção ou guerra. O preço do poder é a responsabilidade. E, se há algo que podemos aprender com a primeira arma da humanidade, é que cada conquista traz consigo uma pergunta inevitável. Estamos prontos para lidar com as consequências do que criamos? Assim, quando olhamos para trás para aquela pedra lascada que mudou o destino da nossa espécie, percebemos que ela não foi apenas uma ferramenta. Ela foi um espelho, um reflexo daquilo que somos, daquilo que podemos ser e daquilo que precisamos aprender a controlar. A história da primeira arma não é apenas sobre pedra, madeira ou fogo. É sobre nós, sobre a incrível capacidade do ser humano de transformar o medo em coragem, a fragilidade em força e a necessidade em invenção. Mas também é sobre a linha tênue entre criação e destruição, entre sabedoria e arrogância. Ao longo dos séculos, carregamos esse legado em nossas mãos. Cada ferramenta, cada invenção, cada avanço tecnológico nasceu da mesma chama que um dia iluminou a mente de nossos ancestrais ao lascar a primeira pedra. E da mesma forma, cada uma dessas criações também nos colocou diante de escolhas difíceis: preservar ou explorar, proteger ou dominar, viver em equilíbrio ou pagar o preço do poder. O valor dessa história está em nos lembrar que a verdadeira força humana não está na arma que empunhamos, mas na consciência com que a usamos. Somos a única espécie capaz de refletir sobre seus atos, de aprender com o passado e de decidir um futuro diferente. E é aqui que entra você, que acompanhou essa jornada até agora. Se essa reflexão tocou em algo dentro de você, se te fez pensar sobre a grandeza e a responsabilidade da nossa espécie, eu te convido a continuar caminhando junto comigo.